1, 2, 3, 1, 2, 3. Oi! Calma aí. Meu nome é Lara. Meu nome é João. Eu sou a Ana. Meu nome é Hugo. Gustavo Boaventura. Lincoln. Bia. Fanny Lima. Ivo, mas eu sou mais conhecido como Ivo. Juliana. Eu sou Ítalo Espírito Santo. Meu nome é Felipe, mas quem quiser pode me chamar de Jorge. Meu nome é Denise. Eu sou o Rafael. Carla. Daniel. Meu nome é Renata. Graciele. Meu nome é Marcela. Meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Meu nome é Raquel Silvestre, eu sou de São Paulo. Eu sou do Rio de Janeiro. Moro em Santa Catarina. Meu nome é Ariadne Granier, eu sou daqui de São Paulo, capital mesmo. Eu sou de São Paulo, capital. São Paulo. Eu moro em São Paulo. Eu sou Ana Sever e sou de São Paulo. Santa Catarina. Naia. Eu moro em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Meu nome é Carolina, sou de Santo André, São Paulo. Meu nome é Adria, eu sou de Sergipe. Meu nome é Aline Xavier, sou de João Pessoa, Paraíba. Meu nome é Marcos Reis, eu sou aqui de São Paulo. Eu sou a Márcia, esse aqui é meu filho Rafael. Dani Max, Dani Figueiredo, Max Summers. A gente é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Goiânia, Pernambuco. Moro em Betim, Minas Gerais. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou o Rick, moro no Rio de Janeiro. Paulo Victor, de Uberlândia, Minas Gerais. Eu sou o Theo, sou de São Carlos. E eu sou do Espírito Santo. Meu nome é Caroline. Meu nome é Rosângela. Daniela, São Paulo. Kleber, São Paulo. Eu sou a Vivian, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Meu nome é Eloá e eu sou de Coiderópolis, interior de São Paulo. Eu moro hoje na cidade de Jundiaí, mas eu sou natural de São Paulo. Priscila Ferraz, eu sou de Mogi das Cruzes. Meu nome é Giovana Almeida e eu venho da cidade de Goiânia. Bruna, eu moro em Guarulhos. Sou da cidade de Recife. Sou de Natal. I'm Daniela, I'm from Argentina. Luz, moro em São Carlos, estado de São Paulo. And I'm Christian from Lima, Peru. Sou a Júlia de São Paulo. Rafael Tortella, sou de São Paulo. Heloísa de São Paulo. São Paulo. Sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Thaís, eu sou de São Paulo, capital. Meu nome é Carolina, eu sou de Campinas, São Paulo. São Carlos, São Paulo. Eu vim agora do Rio, que é onde eu moro hoje. Valdir Maia, sou daqui de São Paulo. E eu sou de Betim, Minas Gerais. Sou de Jundiaí, interior de São Paulo. Moro em Belo Horizonte. I've never come across a fan club like you guys in my life. Bom, The Corrs eu conheci numa situação bem diferente, assim. Eu tava em casa, de repente eu recebi uma ligação da Ana falando: Rafael, liga agora na MTV. Que ele tinha que parar tudo que ele estava fazendo e tinha que ir ligar na MTV e ver aquilo que eu estava vendo, que foi fantástico. Na época era 1999, ainda a gente via videoclipe na MTV, que sempre lançava as coisas na MTV. Tava passando o acústico MTV deles. Quando passou o acústico na MTV? No acústico MTV. No Unplugged. No Unplugged, assistindo pela MTV. O acústico MTV. O acústico, acho que em 99. E aí eu liguei, tava passando justamente Toss the Feathers, né? Assistindo Pavarotti and Friends na TV, pela primeira vez eu vi a banda. Ouvindo a rádio, né, aqui em São Paulo. Foi quando um amigo meu me emprestou um CD dele, o Best of the Corrs. Eu conheci The Corrs por causa do meu irmão me apresentou. Aí eu vi um violino, achei muito legal porque eu gostava de violino. E comecei a assistir, apaixonei. Na época a internet era uma coisa bem complicada. Quase que impossível, era discada. Foi o boom da internet, discada, maravilhosa. Eu não tinha acesso a praticamente nada. Era gravar vídeo, fita cassete, direto da rádio. Eu conhecia uma outra música, conhecia acho que Only When I Sleep, que tocava em Malhação. Foi através da trilha internacional de uma novela da Rede Globo chamada Uga Uga. Que tocava numa novela aqui. Desde então, eu virei fã, compramos os CDs, DVDs, tudo mais, e foi assim. Aí fui escutando, fui amando cada vez mais. E aos poucos eu fui correndo atrás de mais músicas deles, aí fui comprando CDs. Eu lembro que a primeira coisa que eu fui pesquisar na internet sobre The Corrs
foi a origem desse nome. Eu não sabia o que era Corsa, eu achava que era alguma palavra em inglês que eu não sabia o significado. Eu comecei a entrar em todas as comunidades, sites. Eu encontrei um tal de site que chamava CAC, acho, era Crazy About Course. Foi lá que eu conheci a Júlia. Vem aqui! Foi uma das primeiras, tipo... Aí do CAC a gente viu que assim, era muito difícil conseguir coisas em português, a maioria das notícias era tudo sites internacionais, a gente começou a fazer por conta, aí fizemos o The Course Brasil, o site. Tinha um fórum que era em outro lugar, assim, não tinha, era só no servidor, não tinha nem site, nada, a gente incorporou com o The Course Brasil, que aí virou TCB. Aí eu acho que em 2000 e pouco, não sei quando, eu encontrei o TCB. Nessas minhas caças, né, a informações, que eu cheguei até o fórum TCB. Naquela época, quando a gente gostava muito de uma coisa, assim, era comum ter bastante fórum de discussão sobre o assunto. E comecei a envolver com esse fórum. E eu participava ativamente do fórum, fiz muitos amigos. E lá eu pude fazer grandes amigos, era super bacana, porque a gente trocava informações sobre a banda, sobre as turnês, sobre apresentações de TV. E foi legal, porque eu aprendi muito sobre a banda e descobri aquele monte de gente que também conhecia aquela banda, que parecia que só eu sabia que existia. A amizade foi formando, né? Foi uma família praticamente. Quando começou os encontros, acredito que lá por 2004, 2005, eu era muito nova, eu tinha só 14, 15 anos, a minha mãe nunca deixaria eu vir sozinha. Agora que eu cresci, virei mulher. Eu não fui ao primeiro encontro que eles organizaram, mas fui ao segundo, mais ou menos foi em janeiro de 2005, foi o segundo encontro do fórum e o meu primeiro, lá no Parque do Ibirapuera. A gente fazia uma rodinha e tocava violão, cantava as músicas deles, muitas vezes a gente dava risada, contava piada, às vezes não falava nem sobre decors especificamente, mas a gente conversava sobre muitas coisas. E eu falei assim, eu quero ir. Liguei pra minha mãe, que eu morava em Belo Horizonte, minha mãe mora em Teoflotone. Falei, mãe, eu vou pra São Paulo conhecer 30 estranhos da internet. O primeiro encontro que eu vim foi acho que em 2005 e eu devo ter vindo em uns 5 ou 6 encontros. E foi muito legal pra ver que aquelas pessoas que eu sempre falava na internet tinham um rosto, tinham um nome, porque até então eu só conhecia por um nickname. Você vê que eles tinham rosto, tinham voz, e que eram pessoas tão bacanas, ao vivo como online. Foi muito divertido. Nesse meio tempo foi um pessoal também lá pra Belo Horizonte, eu comecei a chamar a galera, vem pra cá. 1, 2, 3, 4! Aí nasceu o Carnaval. O Fórum do The Course Brasil acabou. Depois disso foi criado o Talk on Commerce por um grupo que era do The Course Brasil. Eu participei também, mas ao mesmo tempo estavam se criando aqueles grupos no Orkut que gerou o Fanaticors. Quando o pessoal migrou pro Orkut, a gente resolveu começar a organizar de novo, que aí foi o Fanaticors. Já fui a todos os encontros do Fanaticors, acho que desde o início. Eu só participei dos Fanaticors, que tivemos hoje a 12ª edição, eu participei de 11. Desde 2006 pra cá, eu vim quase todos. Não sei quantos. Havia uma necessidade, assim, todo mundo queria se conhecer de alguma maneira. Eu fico emocionado. Poder compartilhar disso com outras pessoas era único e eu precisava viver isso em algum momento. Eu conheci um monte de gente que é minha amiga até hoje, tipo, amiga mesmo. Muita gente não acredita na questão da amizade, assim, eu vou pra São Paulo porque eu vou tocar com os amigos no Ibirapuera, of course. É um dos ensinamentos irlandeses, né? Que significa cara, amigo da alma, e lá eu me identifico a minha alma com todos esses amigos, né? Fora a música de muito bom gosto que a gente toca por lá, né? É uma coisa que a gente não sabe explicar porque a música une as pessoas. Em 2009, a Sharon começou com as notícias sobre o lançamento do novo álbum, do Dream of You. E a gente começou a ter contato com ela via Twitter. I noticed people from Brazil started responding to me on Twitter, and then I kind of saw Rafa and
Ivo and Bruna, and there was lots of people that I met just kind of in that time. It was over a period of time. Eu entrei, na verdade, no Twitter por causa dela, e quando eu mandava alguma mensagem para ela e ela me respondia, era difícil de acreditar. E aí a gente resolveu fazer uma homenagem. This is a tribute from all the Brazilian fans to you. If I seem nervous, it's because I am. Wow, these people on the other side of the world are really touched by my music, and that really touches me. I remember thinking they're meeting in different parks and different places in Brazil to talk about the cores and talk about me and my solo career, and I found it just quite absolutely amazing. I mean, that's an amazing thing to happen to anybody, to know that that sort of thing goes on about you somewhere else in the world. I did think it was really incredible. A gente nunca pensou que isso fosse chegar nela. Quando a gente ficou sabendo que a Sharon assistiu e comentou sobre isso, foi uma emoção assim que não dá nem para falar direito. Just feeling that first initial thing when I saw you playing in the park on that video that you posted, from that to now, look at all the energy that has created. What you did in the park has created all of this. That's why I'm here now. I know that's why I'm here now. E aí acabou que a Sharon veio. Eu fui pra Irlanda de férias em 2013, 17 de março, no St. Patrick's Day, com o intuito mesmo de encontrar a Sharon no The Voice, tentar encontrar ela e conversar. E eu consegui. I'm shaking, my God. Hi to all the fans in Brazil. Great to have Ivo here tonight at The Voice. Thank you for traveling, Ivo. You're so good. Pedi a Sharon que ela gravasse um vídeo pros fãs do Brasil. E nele ela falava que I'll see you guys in the not too distant future. Eu achei que seria, tipo, por exemplo, ano que vem, alguma coisa assim, mas não que seria 7 meses depois da gravação desse vídeo que eu fiz com ela. I literally was waiting on a contract from the record company to come through to my house for me to sign, to know that they were bringing me to Brazil and that I was releasing my record out here and that I could do concerts. Quando me falaram, né, no Facebook que ia ter o show da Sharon, eu não acreditei de primeira, porque eu pensava assim, The Corrs veio, por que a Sharon ia vir pro Brasil, né? Eu não sei realmente quem foi que descobriu. Eu tava na internet quando minha amiga disse, tá sabendo que a Sharon Corr vai estar aqui, né? Aí eu pensei que era brincadeira, eu disse, isso é mentira. Mas a notícia correu bem rápido. Eu tava dormindo, meu celular não parava de vibrar, e eu fui olhar, era a mensagem da Graciele, e falando assim, Zin, que ela me chama de Zin. Vai ter o show da Sharon. Aí eu achava que era uma piada, assim, de alguém, porque a gente realmente não esperava. Tinha esperança, mas no fundo eu não acreditava muito, assim. Pirei na hora. Eu falei, não, mentira, que o meu sonho de mais de 14 anos vai se realizar, né? E era verdade. Eu tava dormindo na casa do meu namorado, que é quem tava me ajudando a gravar esse vídeo. Eu acordei ele desesperado, falando assim, a gente precisa comprar ingresso pro show da Sharon Corr. Ele falou, o quê? Sharon Corr no Brasil. Eu falei, o que esse povo fumou? Tocou o telefone, aí a Júlia, desesperada, assim, Rafa, show da Sharon, já tem ingresso à venda. E eu olhei e tava uma mensagem, obviamente em caps lock, falando, Sharon no Brasil, corre pro site, vai comprar. E eu achei que ele tava tirando onda com a minha cara, e eu só respondi, sai daí. E aí deu certo, a gente conseguiu comprar na pré-venda. Eu pensei, gente, preciso ir, o show era só da quinta-feira. Eu fiz altos planos de matar trabalho, passando cartão de crédito em 6 vezes, tudo que precisasse pra vir. E eu não ia vir, porque eu fiquei sem emprego. Já tentei comprar os ingressos na hora. Eu falei, nossa, tem que ver essa mulher. Mas aí eu arranjei emprego e a Sharon marcou outra data de show, e isso eu achei que era um sinal de Deus. Acho que eu deveria então vir. Daí eu comprei e falei, olha, eu vou comprar e depois eu me viro pra comer pra São Paulo e tal. Desde lá até agora,
a gente tá convivendo com esse frio na barriga aqui. And I can tell you for a very, very long time, and I've said it a few times, but I really do want you guys to understand that, you know, I have waited a very, very long time to come here. A very, very long time. Because I just think that we have a very special connection. And I think that you should never ignore that in life. I think it's something that you really need to chase. Os meses antes do show foram absolutamente malucos. Todo mundo ficou muito feliz, todo mundo já começou a se organizar. E foi o assunto de vários meses, todo mundo ficou muito, muito, muito feliz. Foi uma loucura. E foi uma emoção muito forte, desde aquele momento que eu fiquei sabendo do show até agora, até hoje, que é a véspera do show, da gravação do DVD. Muita coisa aconteceu. De repente, de surpresa, em setembro você apareceu aqui, nos deu um susto maravilhoso. Só mandou um Twitter um dia antes de chegar no Brasil, quando ela veio da primeira vez, para fazer aquelas promoções, aquelas programas de TV, então todo mundo ficou muito ansioso na internet. Que eu não sabia e não esperava, achei que ela ia chegar em outubro para tocar mesmo. E aí do nada, eu chego do trabalho, abro o Facebook, amanhã ela vai estar no jogo, quem quer ir? Eu falei, ai meu Deus, não dá, né? Ficou insano, uma vontade muito grande de pegar no ônibus, ainda mais eu na loucura de vir para São Paulo, mas não podia. E aí a gente teve a oportunidade de conhecer ela no Jô, foi um pouco... Deu um pouco de alívio nessa tensão que foi criada, né? E nós fomos muito bem tratados pela produção da Globo. Eles deram prioridade pra gente entrar e colar no palco. Falaram, fã clube, entra primeiro, cola no palco. E ficamos bem na frente do palco, assim, e quando eu tava ali, eu fiquei bem na frente do microfone dela, e quando eu olhei pro violino dela, só de ver aquele violino, assim, e ver algumas marcas de uso do violino, assim, da espaleira, e ver aquele instrumento ali, saber que era dela, eu já fiquei muito emocionada, muito. E quando ela chegou, todo mundo assim, babando, a Sharon, tantos anos, a Sharon na minha frente, como assim? Foi a realização de um sonho. Foi muito importante pra mim. E foi maravilhoso, ela tocou Dreams e We Could Be Lovers. E aí no final da apresentação dela, eles recolheram tudo que a gente tinha para assinar e esperamos ali um tempo, e aí a produtora voltou e falou assim, olha, ela não vai assinar porque ela disse que quer ver vocês. A Sharon quer nos ver. E aí foi... A Júlia mandando uma mensagem, Júlia, a nossa porta-voz lá do Jô, ela... Entrando, 5 minutos. E eu fiquei grudado no celular, torcendo pelos meus amigos que iam ter esse primeiro contato. E foi muito interessante. Foi muito angustiante, mas foi muito interessante. Muito. E aí a gente ficou num círculo ali naquela salinha, esperando, todo mundo tenso, o Jorge andando pra lá e pra cá, a gente conversando sem saber muito como ia acontecer e tal. E de repente ela veio do corredor, já de cara reconheceu a Ana, que fez todo mundo ficar mais emocionado ainda. Eu peguei o laptop, coloquei o fone de ouvido e fui assistir. Aí eu comecei, a Sharon entra, aí eu vi tipo, ela conhecendo o Gui, a Dani Xará e a galera assim que eu conhecia. E chega no final, chega a câmera na Ana, a Ana começa a chorar. Aí eu não aguentei, eu chorei lá no trabalho, chorando assim. Minha chefe chega, pergunta, o que tá acontecendo, você tá passando bem? Eu falei, não, tá tudo lindo, tudo ótimo. Ela recebeu os fãs de uma forma tão linda, tão especial. Vi o vídeo da Ana conhecendo a Sharon, do pessoal conhecendo a Sharon, aí voltava pro vídeo do Jô, voltava, falava, tá acontecendo, é verdade, é verdade. Essa felicidade já deu. Não pode que a gente não tá lá, mas um pedacinho da gente tá, porque se eles estão felizes, a gente tá feliz também. Tava me segurando muito pra não chorar na frente dela, isso era uma preocupação minha, porque eu não queria parecer estranha na frente dela, fã louca e esse tipo de coisa, mas não teve como segurar, assim, como não me emocionar e
e não deixar sair tudo, assim. Então, a alegria do pessoal em conhecê-la, parecia que a gente estava aqui com eles, então isso acho que foi muito bacana. Sentir isso por eles também foi muito importante. You're very free with your love. You know, there are a lot of other countries in the world with a lot of people in them who are very cynical and are not open and don't wish other people well. And you guys wish each other well, and I know that you wish me well. And that is incredibly powerful. E aí, em seguida, no dia seguinte, a gente participou da gravação da Rádio 89 também. Lá a gente entrou no estúdio e teve uma apresentação acústica, Sharon cantando com violino e 2 violões e percussão, e foi bem legal. No YouTube eu conheci a Sharon, assim, na Livraria da Travessa. E eu não sei nem descrever. Ah, não falo do Rio, não. Fala do Rio. Não. Eu tive na Livraria da Travessa no dia 13. Eu achei que eu não ia dar pra eu ir. Mas eu fui e foi muito mais do que eu esperava. Porque eu pensei que a gente só ia lá, ver assim, tirar uma foto, coisar um autógrafo e ir embora. Não foi nada disso, foi muito mais que isso. Levei o violino, todo mundo levou alguns instrumentos. E na fila, alguém teve a ideia quer dizer, eu lembro que eu tirei, fui a primeira pessoa a tirar o violino, mas só pra ficar na fila. Eles estavam organizando a fila, eu precisava já ficar no esquema com tudo, porque eu tava cheio de coisa pra assinar. Só que todo mundo tirou os instrumentos e alguém quis afinar, e daí veio a ideia de tocar na fila. Até que a Sharon desceu, parou na nossa frente, bateu palma, e eu tendo que fazer aquela cara de origami, de tá tudo lindo, mas morrendo por dentro, não acreditando naquilo. Quando ela começou a assinar, já deu aquele nervoso, aquele frio na barriga, aquela coisa meio que montanha-russa. Eu fui lá pro Rio porque eu sabia que eu não ia poder ir em São Paulo, porque eu ia trabalhar no dia. Ela me lembrou de mim, foi muito emocionante pra mim. Eu lembro primeiro da simpatia dela, do carinho, né, de estar próxima dos fãs, de não se negar em momento algum em conversar, em dar autógrafos. Ela foi muito atenciosa. Eu não falei com ela tudo que a gente pra falar, mas eu entreguei uma carta. Ela assinou meu violino, ela amou meu violino. E a mulher da livraria, Rafaela Diva, um beijo pra você, ficou toda animada, falou assim, e a gente tinha que tocar pra ela. Essa mulher tá viajando, que ninguém vai conseguir tocar pra Sharon. Mas aí a gente tocou pra ela e foi, sei lá, porque não era nem um sonho, assim, porque não existe isso, tocar pra Sharon Corr, que viagem. Ai, cara, é tudo surreal, né? Eu me lembro da cara dela, do rosto dela, das emoções que eu podia perceber no rosto dela. Isso pra mim foi muito marcante. Depois dessa música, eu acho que foi o momento mais importante daquele dia, daquela semana, que eu trabalhei a semana assim no céu. Ela sugeriu um abraço em grupo com todos os fãs que tocaram, e isso foi um momento mágico. Eu fui caminhar pra ela pra pedir uma foto em grupo, aí ela vem de trás da mesa, a gente achou que ela ia cumprimentar a galera. Ela fala, group hug. Aí eu mergulhei na frente de todo mundo. Surreal, foi de outro mundo, foi uma coisa muito doida. Conforme foi chegando perto do show, tava difícil pra dormir. Minha bexiga era mais forte do que eu, constantemente. Foi quando eu fui para a Livraria Cultura, que daí eu acho que minha ficha começou a cair. A sessão de autógrafos para mim na Livraria Cultura foi também um momento muito especial. Ela me recebeu muito bem, eu a abracei diversas vezes, a beijei diversas vezes, ela de um sorriso encantador. Eu tava morrendo de vergonha de falar com a Sharon e eu falei um pouco em inglês e ela falou que não tinha problema eu falar em português. Na hora que eu fui pegar o autógrafo, eu não conseguia falar com ela, eu tava tremendo, eu tava nervosa. Ela acertou falar meu nome é Vine, todo mundo do fã-clube me chama por Wine,
Eu adoro essa parte, mas a Sharon me chamou pelo nome correto, Vine. Perguntou quantos anos eu estava fazendo, porque era meu aniversário, me deu feliz aniversário, e aquilo para mim foi incrível, foi fantástico. Mas assim, foi uma sensação inexplicável, foi um momento inexplicável, era uma felicidade, mistura de tudo, assim, de vários sentimentos ao mesmo tempo. E a Fabiola da Music Brokers, que é a produtora que está trazendo ela aqui pro Brasil, falou: vocês viu que nós estávamos com instrumentos, e falou assim: vocês vão tocar para ela, né? Nossa, eu não acreditei, assim, foi muito mágico. E a gente cantou It's Not a Dream pra ela, e minha vontade era de chorar ao invés de cantar, porque tava simplesmente maravilhoso, foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Você está tocando para alguém que te inspira tanto na música e não tem palavras para explicar aquele momento. Foi lindo demais. A hora que eu pude filmar ela reagindo ao pessoal cantando e tocando os instrumentos e tal, e ela do meu lado, assim, muito perto, 2 metros de mim, e ver aquilo ao vivo foi uma coisa, assim, muito emocionante mesmo. E eu acho que ela ficou super emocionada, eu tava bem perto dela e eu via que ela olhava assim, meio desacreditando no que estava acontecendo. The fans playing for me now, that's a completely new one. That never happened with the chorus, that never happened. I feel very, very privileged. And it was also just so lovely that you would do something like that for me, because I'm always playing and singing for people, and I do that because I completely and utterly love it. But it was really sweet to have you guys interpret my song in your way. Then you had the cellist the other day in, and you had so many different things going on the other day. That was really interesting, you know. O mais impressionante, assim, o mais emocionante para mim foi ter feito tudo isso, foi ter encontrado ela, foi ter realizado esse sonho junto com todos os amigos. Foi incrível, assim, foi tudo incrível. Foi muito único. E chegou a data do show, 17 de outubro. Estávamos todos lá, reunidos. Foi uma coisa meio bizarra, assim, sabe? Você tá numa sala de show e, sei lá, saber que você conhece metade das pessoas que estão ali. Todo mundo estava realizando um sonho junto. Quando ela entrou no palco, assim, aquele filme passa pela cabeça, eu acho que passa pela cabeça de todo mundo, né? E eu olhei pra Naya, que ela tava bem perto de mim. Todo mundo ficava se olhando sem acreditar, assim. E ela olhou pra mim assim. Parecia que não era verdade que ela tava ali na nossa frente. Direto do DVD, daquela coisa distante pra minha frente, né? Demais. Não sei nem o que falar, assim. Sem palavras pra descrever, foi mais do que extraordinário. Minha voz ficou lá no HSBC, porque eu não sabia se eu chorava, se eu gritava, se eu cantava. Foi muito emocionante. Chorei quando cantou So Long Ago. Eu não sei dizer qual foi o meu momento preferido, porque foi tudo muito bom. Superou a minha expectativa. Eu achei que ia ser ótimo, foi melhor que isso. Full circle, foi muito legal. Especialmente quando escuché Our Wedding Day, que no podía dejar de enamorar mis oídos con tanta belleza. Primeira vez que ela começou a bater na perna, assim, aquele negócio que a gente só via em vídeo, DVD, YouTube, e a gente tava vendo ao vivo. Eu tentei ficar olhando o máximo que eu pude para poder registrar aquilo na minha mente. E um momento muito marcante, não tem como não dizer, que foi ela tocar Cartola. Uma surpresa para todos nós. Para mim foi muito especial, porque meu pai cantava aquela música para mim quando eu era pequena. Quando ela tocou As Rosas Não Falam, do Cartola, foi muito emocionante. Eu me arrepiei, assim, eu me emocionei muito, porque foi lindo. Tanto é que ela foi aplaudida de pé e ela não merecia menos que isso. The standing ovation for the Cartola piece, really special.
foi emocionante, foi maravilhoso, assim, indescritível. Alucinante, emocionante, hermoso. Foi com as pessoas que eu adoro, que são meus amigos. Cada música que ela cantava, a gente cantava junto, foi tudo muito lindo. And to see you guys happy and smiling and singing along, you don't know what that means in a concert. When an artist has support like that from the audience, you actually dictate to the rest of the audience how they should behave. I don't know if you know that. Do you know that? I tried to. No, but you know that you're literally saying to the rest of the audience, she's really good, you should be into this. Like, so it's like, for me, that's incredibly powerful. So you should know how much of the ball is actually in your court. I can do a great gig and I try my best to do a great gig, but I'm at such an advantage with you guys sitting in the audience, literally, by your movements, by your singing, by your actions, literally telling the rest of the audience that this is good. That's really powerful, you know. E claro, a bandeirada. Eu tive a ideia da gente, todo mundo assinar uma bandeira do Brasil e dar pra ela. Ia ser legal, tipo, dar no meio do show a parada. Mas não precisava jogar na brutalidade que eu joguei, entendeu? Mas foi engraçado, eu acho que ela gostou. Acho que era em So Young, né? Tava todo mundo lá pulando, cantando loucamente. Aí o Rafa me passou a mão e falou, vai, joga agora. Aí me subiu um negócio, eu falei, tá. Acabou a música, eu saí correndo, igual uma maluca, no meio do palco e joguei. Ela começou a agradecer, a voar a bandeira na cara dela. Bateu assim no ombro. Aí eu falei, puta merda. Muito bacana! E eu não pensei que ia ser tão forte assim e tal. Mas foi isso, e foi foda, porque aí ela vestiu a bandeira, olhou as assinaturas e tal. E saiu enrolada com a bandeira no palco, que foi muito bom. Foi a noite perfeita, com as pessoas perfeitas, não faltou nada. Foi surreal, meu, foi do caralho, tipo. El mejor concierto que haya tenido en toda mi vida. O melhor show da minha vida. Foi inacreditável, foi um sonho. E para nossa surpresa, no final do show, ela atendeu o nosso pedido, retornou ao palco. Hi, Cheryl! But that was good. We struggled to find the right way to start this letter, so we're just gonna go with "We love you." We love you. We love you. Eu gostei muito da leitura de carta que foi feita para Sharon. Acho que aquilo resumiu muito o coração de todo mundo em honra àquela pessoa que estava ali. Um momento oficial de verbalizar tudo isso que a gente está sentindo esse tempo todo, não só nessas semanas e nesses últimos meses, mas esses anos todos. Foi a hora que a gente teve de botar ali para ela, olha, é isso, a gente sente isso, vai ser importante por causa disso. And it's been beautiful to meet you all. It's been so special to meet you all. E foi muito, 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 muito bom. Foi como tirar um peso do peito, falar algo que você tá entalado, que você tá querendo dizer há muito, muito tempo, você achou que nunca ia poder dizer. So thank you for being here. You have been a very important part of our lives. And once again, we love you! E finalmente você diz. E parece mesmo que we've come full circle. You absolutely overwhelmed me, as we were saying on Twitter today, killing me with love. We're not done. I'm nearly dead. But it's a good dead. I'm really happy. Guys, I almost don't know what to say. It's like, it's so lovely. I can't tell you how you've made me feel. It's so special. I do what I love because I love it. I love singing, I love playing, I love being on stage, I love performing, and you allowed me to do that here because you wanted to come to my concert. And that's the most important thing. As I said tonight, I can't do this without you guys. I have no audience. You are people who come to see my gig. I have no gig without you. So I want to say thank you so much to all of you. You've been Thank you too. absolutely beyond amazing. There are no words. A Sharon foi fantástica do início ao fim, o carinho e o amor com os fãs. Foi maravilhoso. Ela não desvia o olhar quando você está conversando com ela, ela presta atenção. Você vê que o seu ídolo está se emocionando com seu carinho. You know, you guys are different. You guys are kind of
very easy to be around. It feels very, very, very nice. You know what I mean? Like it feels very, very comfortable, and I feel very safe in the environment with you. Look, come on, you know, it's like that. I feel safe. So it's kind of. I believe in this. I just believe in saying thank you to people who are kind to me. I think that's really important. Não dá pra explicar. Acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida, com toda certeza. E foi muito importante isso pra mim. Eu fiquei muito feliz. Inesquecível. Vai ficar na alma, pra sempre. E é isso, eu acho que é aí que ela teve uma noção do quanto aquilo representa pra gente, do quanto ela representa pra gente, a presença dela aqui no Brasil é importante pra nós. E o porquê da gente estar assim, killing her with love, que não é por nada, porque é muita coisa importante guardada todos esses anos. The Corrs teve uma influência total na minha vida. The Corrs faz parte do meu dia a dia, da vida. Eu cresci ouvindo música de tudo quanto é jeito. E Corrs foi a primeira que eu escolhi, que foi minha escolha. Eu, quando te conheci, minha mãe ainda era viva e ela amava The Corrs. Eu sempre falo, né, que se nós temos uma trilha sonora na minha vida, The Corrs foi parte dela, né, porque em cada momento eu curti uma música diferente. Então eu ouço as músicas e lembro de partes da minha vida, isso é muito bacana. Me lembra dos momentos felizes e todos esses momentos divertidos que eu tive com os meus amigos quando eu era mais nova. E, nossa, isso é muito bom. E cada CD que era lançado aqui no Brasil, eu sentia como se eu estivesse com ela novamente, como se ela estivesse ali comigo, curtindo aquelas músicas novas, aqueles arranjos novos. O The Corrs pra mim influencia a minha vida, inspira a minha vida. A música dos Corrs vem acompanhando a minha vida e a da Ana, que a gente namora. E desde que a gente conheceu a música deles, a gente ouve junto, toca junto, tivemos uma banda. A paixão por música, por saber o que é você tocar um instrumento musical, a sensação que se dá. E por causa deles eu comecei a aprender instrumentos, tenho uma banda. Porque música sempre foi a minha vida, e aí eu conheci The Corrs, e depois disso, como eu gravei os vídeos, as pessoas começaram a me conhecer, eu tive a chance de ser ouvida. Eu toco piano, chin whistle, violino e bourbon por influência do The Corrs. Eu já fazia aula de bateria, mas aí depois eu quis aprender chin whistle, eu ganhei um violão e depois eu passei a fazer aula de violino também. Eu comecei a aprender a tocar o Bodhran por causa deles, assim, que eu gosto muito do som. E o Bodhran, pra mim, fala comigo. Eu aprendi a tocar chin whistle. Aprendi a tocar violino. Toco violino por causa de The Corrs. Eu comecei a aprender violino por conta dela. Hoje eu sou um músico, trabalho com música, sobrevivo com música, sustento a minha família com música. E se não fosse Corrs na minha vida, eu não sei onde eu estaria agora. Eu descobri muito mais de música. E o conhecimento e a vontade de conhecer outros instrumentos, eu acho que foi o que mais marcou a abertura para a nova cultura. Eu fui inserida na cultura irlandesa também. Eu comecei a me interessar pela história do país, pela cultura. E aí eu fui pra Irlanda, eu morei na Irlanda, eu fui morar em outro país. Muitos de nós resolveram visitar a Irlanda por causa disso. Eu fui uma delas. Eu expandi meus horizontes com essa banda. O Corrs foi absolutamente essencial na minha vida, porque eles apareceram numa época de crescimento. Eu cresci com a banda. Era uma ocasião da minha vida que eu não prestava muita atenção nas coisas que eu gostava. Então eu precisei passar por umas situações difíceis, decepcionantes, para me aprofundar e me conhecer melhor. E eu lembro que nessa ocasião eu me aprofundei em Corrs. Eu era muito retraído, eu não acreditava em mim de forma alguma, não achava que eu pudesse ser bom em alguma coisa, que eu fosse digno de ter amigos. O impacto foi de me redescobrir. Era uma fase difícil no trabalho, no meu estudo, na minha família. Meus pais tinham acabado de se separar, então me ajudou a passar por muita coisa, assim. Eu aproveitava e ficava num mundo só meu. Eu vi o violino
no colo dela, naquele comercial, eu falei, é esse o instrumento, é isso que eu tenho que fazer. Mas eu sempre tinha um tempo pra chegar em casa e tocar violino, ligar o DVD e ficar olhando ali, ela tocando e tocando junto com ela. Deixou de ser o menino esquisito da escola para ser o menino do violino. E o menino do violino, ele era muito mais respeitado, ele tinha muito mais, não sei, voz. Talvez eu não teria conseguido passar pelo que eu passei, da maneira como eu passei, se eu não tivesse tocado de madrugada junto com ela. Uma terapia. Me resgatou em muitos sentidos e continua me resgatando. É incrível. Eu escutava, parecia que eram os conselhos certos pra mim. Eu falava assim, agora eu não vou conseguir, mas ia lá, escutava e renovava, assim, e ia, conheci muita gente, muita gente legal, assim, faz parte há 13 anos, a Júlia, 13 anos na minha vida. Eu pude conhecer através do Decors a pessoa que se tornou, que foi o tempo que ela pôde ser, ela foi minha melhor amiga, e é complicado, eu sinto muita falta dela. E o maior impacto mesmo foram os amigos. E a amizade, claro. Os amigos que eu fiz. Amigos do país inteiro. É a galera que eu conheci por causa de Decors. Quantas amizades que eu formei, o impacto é imensurável. Infelizmente, ela não tá entre nós hoje. Eu não tinha nada disso, eu não tenho tantos amigos assim na minha cidade e ninguém gosta de Decors, de Sharon, de nada disso. Só vocês. Mas o maior impacto que Decors teve na minha vida foi esse. Acho que o mais importante foi a amizade. Que é só por conta da música deles, assim, que a gente foi se conhecendo. Grandes amigos. Meus melhores amigos. Os que eu mais gosto, que eu mais converso, que pra mim são os que mais significam. As pessoas maravilhosas que Decors me deu. Pro resto da minha vida, amigos, amigos de verdade, amigos que eu posso confiar. Que a gente sempre se encontra, que estiveram comigo nos momentos bons, nos momentos ruins, dividiram as risadas e as lágrimas e que tenho certeza que ainda vão estar aí por muito tempo. A gente criou uma família. Antes eu tocava pra mim, em casa, sozinha, eu tirava as coisas e tal. Hoje não.